Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga. Novidade, novidade, novidade. Aconteceu a promulgação da reforma da Previdência. Sim, agora é uma realidade. A reforma agora da Previdência ocorreu, existe, impacta a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. Aqui no Brasil, a partir de agora, uma nova realidade no direito previdenciário. Então, a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103. Vou passar para os colegas alguns aspectos dessa reforma. Uma reforma que começou com a proposta de emenda constitucional, que recebeu o número de 6 de 2019, apresentada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República em fevereiro de 2019, restou aprovada depois do trâmite nas duas casas, na Câmara e no Senado, em 2 turnos de votação em cada casa, aprovada por 3/5 dos votos de seus membros, em outubro de 2019. Em outubro de 2019, aguardou-se a sessão solene, porque a proposta de emenda à Constituição, depois de aprovada, não é remetida para a fase de sanção ou veto presidencial. Não existe isso com a emenda. Deve ocorrer a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado, o que aconteceu no dia 12 de novembro, a promulgação da reforma da Previdência. Mas o que alterou, professor? Bom, um dos principais pontos de alteração com a promulgação da emenda constitucional foi justamente o fim da aposentadoria estritamente por tempo de contribuição. Antes da emenda constitucional 103 de 2019, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que exigia do segurado, sexo masculino, 35 anos de tempo de contribuição, ao passo que, para a mulher segurada da Previdência, 30 anos de tempo de contribuição, pouco importando a idade. Agora, essa aposentadoria não existe mais. Claro, não existe mais a partir da promulgação. Significa dizer, fica ressalvado o direito adquirido. Toda e qualquer pessoa que já tenha preenchido 35 anos de tempo de contribuição, se do sexo masculino, 30 anos de tempo de contribuição, se do sexo feminino, até a véspera da publicação da emenda constitucional número 103, tem garantido esse direito. Pode exercer esse direito depois da promulgação, não há problema. Mas para aqueles que não preencheram esse requisito necessário, 35 anos de contribuição o homem, 30 anos para a mulher, esses, infelizmente, já caem na regra da emenda constitucional da reforma da Previdência, ok? Outra alteração que nós temos é atrelamento à idade mínima. Sim, para aposentar, para aqueles que não preencheram o direito adquirido, a partir da promulgação da emenda, para ter acesso a uma aposentadoria, com exceção da aposentadoria por invalidez, as outras aposentadorias ficam adstritas a uma idade mínima. Idade mínima, 65 anos de idade para o homem, para o segurado do sexo masculino, e 62 anos de idade para a mulher, para a segurada da Previdência. Então, uma idade mínima. Uma outra alteração que nós tivemos, importante a ser realçada, é o critério de cálculo do benefício previdenciário. O benefício previdenciário, ele era calculado até antes, à véspera da reforma da Previdência, com base numa média aritmética da vida contributiva do segurado, que permitia o descarte, a desconsideração de até 20% da sua vida contributiva, considerados os menores salários de contribuição, as menores remunerações. Então, da vida contributiva do segurado, era possível excluir do cálculo aquelas que fossem menores contribuições, fazendo com que a média resultante da vida contributiva fosse melhor. Agora, a partir da emenda, isso não é mais possível. A emenda retirou esse direito. Agora devem ser considerados todos os salários de contribuição, todas as remunerações, toda a vida contributiva do segurado, inclusive aquele período em que ele contribuiu com valores baixos, geralmente no começo da carreira, que contribuía, tinha um emprego menor, contribuía com valores menores, farão parte do cálculo do benefício a partir de agora, ok? Então, não foi recepcionado pela reforma da Previdência o cálculo que havia na Previdência até então, que era a média dos 80% maiores. Esse cálculo não foi recepcionado. Agora é média aritmética dos 100% de todos os salários de contribuição, ok? Uma outra novidade importante que merece registro é o coeficiente de cálculo do benefício de pensão por morte. Até a véspera da ocorrência da promulgação da reforma da Previdência, a pensão por morte autorizava a concessão de um benefício de 100%. 100%. Então, se o segurado falecesse e o segurado recebesse uma aposentadoria de R$5.000, o pensionista, a pensionista, receberia a pensão por morte de 100% desse valor. Não é mais assim. Agora passou a ser um coeficiente menor. Um coeficiente que envolve um coeficiente chamado, coeficiente
base de 50%, chamado de cota familiar, acrescido de mais 10% conforme a quantidade de dependentes. Portanto, ao falecer um segurado só com um dependente, esse único dependente recebe 50% cota familiar mais 10% de cota individual, totalizando 60% que ele receberá de cota de pensão. Antes recebia 100%. A partir de agora, um único dependente, 60%. Professor, e se forem 2 dependentes? Será a cota familiar de 50% mais 2 cotas. 2 cotas, 70% no total. 70% a ser repartida entre os 2 dependentes. E assim sucessivamente, até atingir 100%, que é o máximo da pensão por morte. 100%, ok? Então, outra alteração foi o coeficiente de cálculo da pensão por morte. Quando nós temos a reforma da Previdência, pode-se pensar, houve só redução, professor? Não, também tivemos elevação. Elevação? Que boa notícia, professor! Mas elevação das alíquotas contributivas. A contribuição previdenciária passará a ser com uma alíquota contributiva diferenciada do que nós vivenciamos hoje. Nós tínhamos até então alíquotas contributivas de 8%, 9% e 11%. Para o empregado, para o trabalhador avulso e também para o empregado doméstico. A partir da promulgação da emenda, passa a ter uma nova realidade, que se torna exigível somente a partir de 1º de março de 2020. A partir de 1º de março de 2020, as contribuições previdenciárias passarão a ser de 7,5%, 9%, 12% ou 14%. 4 faixas salariais, com as alíquotas de 7,5%, 9%, 12% ou 14%, ok? E nós temos que observar a vigência, porque com relação a esse aspecto das alíquotas contributivas, determina a emenda constitucional corretamente que só tem vigência esse aspecto de elevação de alíquotas contributivas a partir do dia 1º do 4º mês subsequente ao da publicação da emenda constitucional da reforma. A reforma, tendo sido publicada no mês de novembro, o 1º mês subsequente é dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 1º de março é a data da vigência para exigir, a partir de então, as novas alíquotas contributivas, ok? Até 1º de março, até a competência anterior, prevalece as alíquotas atuais, de 8%, 9% e 11%. Para todos os demais aspectos da reforma da Previdência, que não abrangem alíquotas contributivas, que não abrangem alteração do aspecto tributário, entra em vigor na data da publicação da emenda constitucional. Todos os outros aspectos restritivos de direitos passam a valer a partir da publicação da reforma da Previdência, da emenda constitucional, ok? Então, da publicação, todos os demais aspectos. Eficácia, um ponto que o colega precisa conhecer e compreender muito bem é a questão da eficácia das normas constitucionais. As normas constitucionais possuem eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Eficácia plena ou autoexecutável. Autoexecutável significa não depende de nenhuma lei, ela já é autoexecutável, ela passa a ser exigível, ter uma eficácia concreta a partir da sua publicação da norma constitucional. As normas de eficácia contida já são, de outro lado, restringíveis. Passam a ter vigência imediata, aplicação, eficácia imediata, mas são restringíveis por lei futura. Há muitas normas na emenda constitucional número 103 que são de eficácia contida, são restringíveis. Veremos um exemplo. Temos também normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, ela é de aplicação imediata. Não se aplica agora. Precisa ainda de uma lei, aguardando-se uma lei para que haja concretude à disposição constitucional. Então, normas de eficácia plena, contida e limitada. Vamos exemplificar alguns casos também para esse atributo necessário para a produção de efeitos. Por exemplo, a emenda constitucional número 103 deu uma nova redação ao artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, que nos diz: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Então, para a concessão de benefícios, é vedado, a partir de então, a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Essa é uma norma de eficácia plena, contida na emenda constitucional número 103. Também trouxe normas de eficácia limitada, como é o caso do artigo 201, parágrafo 1º, a segunda parte,
que ressalva a possibilidade de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, desde que haja previsão em lei complementar. Então, reservada à lei complementar a concretude dessa norma constitucional, portanto, de eficácia limitada. Temos normas de eficácia contida, como, por exemplo, o artigo 19 da própria emenda constitucional número 103, que traz a exigência, também, que traz a aplicação já imediata, mas a exigência de uma lei futura para disciplinar esse tema, que poderá ser de uma feição diferenciada. Então, é possível a restrição no futuro. Nos fala o artigo 19 da emenda constitucional número 103, que até que lei disponha sobre o tempo de contribuição, e ele trabalha essa questão, uma norma de eficácia contida, restringível. Ok, meus amigos? Pois bem, então, eu quero falar com os colegas a questão do direito adquirido. Direito adquirido que tem um especial contexto no direito previdenciário. Faz parte, nós chamamos, no direito previdenciário, do brocardo Tempus Resti Acto, que tem alicerce no artigo 5º da Constituição. O direito adquirido não pode ser abalado por lei futura, nem mesmo por uma emenda constitucional. Então, todos aqueles que já adimpliram todos os requisitos necessários à concessão do benefício antes da publicação da emenda constitucional da reforma da Previdência, tem resguardado esse direito, que poderá ser exercido posteriormente. Chamamos de ultratividade das normas. Então, existe a ultratividade das normas que foram revogadas ou não recepcionadas pela emenda 20, pela emenda 103, com relação àquelas pessoas que já tinham direito adquirido, já incorporaram o patrimônio jurídico, mesmo não tendo feito o requerimento, ok? Nós vamos ter exemplo de direito adquirido, por exemplo, se na lei A, na lei anterior, na lei 8.213, já havia implementados os requisitos implementados antes de surgir a lei B que é a emenda constitucional 103, que veio a trazer restrição de direitos. Todos aqueles que já haviam implementado os requisitos estão garantidos, estão ressalvados na reforma da Previdência, no artigo 3º. É o artigo 3º da reforma da Previdência que excetua, ressalva todos aqueles que têm direito adquirido, ok? Nós vamos ilustrar um exemplo, por exemplo, no coeficiente de cálculo da pensão. O coeficiente de cálculo da pensão, temos uma novidade. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos que o coeficiente de cálculo da pensão era sempre 100%, sempre 100%. A partir da reforma da Previdência, o contexto muda. Todo e qualquer óbito, todo e qualquer passamento, a partir da reforma da Previdência, será equivalente a uma cota familiar de 50%, mais o acréscimo de cotas individuais de 10%. Mas perceba, o direito adquirido, todo aquele que faleceu antes da reforma da Previdência, por exemplo, faleceu um dia antes de publicada a reforma da Previdência. Com relação a esse segurado, os dependentes terão direito, ainda que o requerimento seja feito posteriormente à publicação da reforma, continuam com o direito adquirido ao coeficiente de cálculo de 100%, ok? Na reforma da Previdência, existe o direito adquirido e o direito expectado. Direito expectado é expectativa de direito. Todo aquele que não tem o direito adquirido vai ter que se submeter às novas regras trazidas pela reforma da Previdência. Claro que em direito previdenciário, em especial, existem as chamadas regras de transição. Regra de transição é um meio termo. Regra de transição, ela não é tão boa como era a regra antiga, mas não é tão ruim como a regra nova. Tem um nível intermediário. E nós temos regras de transição. Regras de transição na reforma da Previdência. Regras de transição que asseguram, conforme eu disse aos colegas, a regra permanente é a aposentadoria aos 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher. Mas é possível a aposentadoria diferente desta. A primeira regra de transição que nós temos é no artigo 17 da reforma da Previdência, que assegura uma aposentadoria, a garantia de aposentadoria sem atrelamento à idade, em prol daquele que estava na iminência de aposentar, para aquele que faltava até no máximo 2 anos, se do sexo masculino, até máximo 2 anos para o sexo feminino, ou seja, a mulher que já havia contribuído mais que 33 anos e a mulher que havia contribuído mais do que 27 anos de contribuição e o homem que já havia contribuído mais que 33 anos de contribuição, ok? Então, faltava apenas 2 anos para implementar 35 anos homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Para esses que faltavam apenas 2 anos, existe um direito pela aposentadoria iminente, bem? A aposentadoria
quando preencher o tempo necessário, acrescido de um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, se faltava apenas um ano na publicação da emenda da reforma, se faltava apenas um ano para se aposentar, terá que trabalhar esse um ano mais 50%, mais 6 meses. Preenchido esse 1 ano e 6 meses, terá direito a se aposentar. Se aposentar com base nas regras que existiam antes da reforma da Previdência, calculando o benefício conforme os critérios anteriores, inclusive com a aplicação de fator previdenciário, ok? Mas é uma regra bastante interessante para aqueles que estavam na iminência da aposentadoria. Depois dessa regra, nós vamos ter outras regras de transição. Por exemplo, no artigo 15 da emenda constitucional, nos traz uma regra de pontos. O que é uma regra de pontos? Todas essas regras, já afirmando aos colegas, do artigo 15, 16 e 20, que eu vou trabalhar com os colegas, são regras de transição que exigem no mínimo 35 anos de tempo de contribuição para o homem e 30 anos de tempo de contribuição para a mulher. A do artigo 15, o colega observa que exige, em 2019, 86 pontos. Significa, ela tem que ter trabalhado no mínimo 30 anos de tempo de contribuição e a diferença para chegar a 86 são 56 anos de idade. E assim vai aumentando sucessivamente no tempo. Para 2020 é 87 pontos, para 2021 88 pontos e assim sucessivamente. Já a regra de transição do artigo 16 nos traz a exigência de prova de 30 anos de contribuição e uma idade mínima, que para 2019 é 56 anos de idade, para 2020 vai aumentando 6 em 6 meses. Então, 56 anos e meio de idade, 57 anos de idade e assim sucessivamente até atingir em 2031 62 anos de idade, desde que comprove 30 anos de tempo de contribuição. E existe, por fim, a importante regra do artigo 20, que estabelece uma idade fixa, mínima, de 57 anos de idade. Então, a melhor idade está no artigo 20, mas exige, por outro lado, um pedágio de 100% do tempo que faltava. Então, a mulher que já havia contribuído 25 anos, faltava na publicação da reforma da Previdência 5 anos para se aposentar. Ela tem que trabalhar os 5 anos mais 5 anos. Total, 10 anos a mais. Ela vai trabalhar 35 anos de contribuição. Mas, se ela já tiver trabalhado com esse pedágio de 100% e tiver 57 anos de idade, ela já vai ser admitida a sua aposentadoria. Da mesma forma, também, o homem, o sexo masculino. O homem, pelo artigo 15 da reforma da Previdência, a regra de transição, tem a fórmula de pontos de 96 pontos. O que são 96 pontos? Exige que ele tenha pelo menos 35 anos de contribuição e uma idade diferencial. 35 anos de contribuição, somado para chegar a 96. Então, essa diferença, essa soma, se ele atingir no ano de 2019. Já no ano de 2017, passa a ser 97 a pontuação. A regra do artigo 16 exige uma idade mínima para o homem que já tenha pelo menos 35 anos de contribuição, de 61 anos de idade em 2019 e a partir de 2020 aumentando de 6 em 6 meses. Então 61 anos e meio em 2020, 62 anos em 2021 e assim sucessivamente até 2027, quando se atinge os 65 anos de idade. E a outra, última importante regra de transição é a do artigo 20, que exige uma idade fixa de 60 anos de idade. 60 anos de idade. 60 anos de idade, mas exige um pedágio de 100%. Então, para todo e qualquer segurado do sexo masculino que faltava mais que 2 anos para se aposentar na data da publicação, porque se faltava menos de 2 anos, ele está naquela regra dos 50% de pedágio. Se faltava mais de 2 anos para se aposentar, ele cai nessa regra dos 100% pedágio. Então, se faltava, por exemplo, 4 anos para se aposentar, ele vai ter que trabalhar os 4 anos para atingir os 35 anos de contribuição, mais 4 anos de pedágio. Se ele tiver 60 anos de idade, ele terá direito à sua aposentadoria. Ok, meus amigos? Pois bem, nessa pílula rápida passamos aos colegas os principais pontos da novidade da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103. Para saber mais, nos acompanhe na rede LFG. Um forte abraço, bons estudos e sucesso!